Olá, boa noite. Bem-vindo ao Jornal Band Minas desta sexta-feira. Vamos aos destaques de hoje. Policial é indiciado por homicídio. Bala que matou funcionária de supermercado teria partido da arma do militar. Após morte de cadela, 2 pessoas são presas por ameaçar e extorquir funcionários de pet shop. Alerta vermelho. Fundação Hemominas convoca com urgência doadores de sangue. Ao vivo aqui no Band Minas, o governador Fernando Pimentel vai falar sobre o orçamento de 2016 e também sobre o acordo para que os servidores da educação recebam o piso nacional da categoria. Agora no Band Minas. O cabo da Polícia Militar que trocou tiros com um adolescente durante uma tentativa de assalto a um supermercado foi indiciado por homicídio. Segundo as investigações, a bala que matou a operadora de caixa no tiroteio em janeiro deste ano saiu do revólver do policial. Ele fazia a segurança do local, que não é permitido. 4 meses de investigações, através das imagens do circuito interno do supermercado e de perícias realizadas na loja, os investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas chegaram à conclusão de que o policial militar que fazia segurança no local foi o culpado pela morte da operadora de caixa Graziele Ferreira dos Santos, de 21 anos. A ação ela foi praticamente toda concluída através de prova técnica, de perícia, tanto a perícia audiovisual quanto a perícia de local e a necrópsia. Por esta câmera é possível ver o militar de blusa amarela indo em direção ao caixa. Quando ele percebe a presença de 2 assaltantes, pega o revólver que está na cintura e começa a atirar. Graziele está de blusa vermelha. Ela fica no meio da troca de tiros. No momento em que se joga no chão em busca de proteção, é atingida no ombro. A bala que provocou o ferimento saiu da arma do policial. Terceiro disparo, o 5º e último, atinge a caixa do supermercado que, enquanto estava na troca de tiro, preferiu deitar-se. E no momento que ela deita, ela é atingida. De acordo com o delegado, a ação do militar foi precipitada. As imagens mostram que, ao notar a presença dos assaltantes, ele é o primeiro a atirar. Ele deveria ter se abrigado, apontado a arma para o meliante armado e ordenado que parasse com a ação. Durante a troca de tiros, além da operadora de caixa baleada, uma cliente levou um tiro no pescoço. A vítima é professora e teve as cordas vocais afetadas. Após cirurgia, a bala foi retirada. Um dos bandidos, menor de idade, levou 2 tiros e morreu logo depois de dar entrada em uma unidade de saúde da capital. Os 2 comparsas que estavam com ele são considerados foragidos. Apenas o motorista do carro que levou suspeitos ao supermercado foi identificado. José Flávio Miranda já está com prisão preventiva decretada. O local onde aconteceu o crime foi fechado. Não se sabe ainda o que levou ao encerramento das atividades por aqui. Para o delegado responsável pelo caso, o grande culpado pelo que aconteceu é a direção do supermercado, que contratou um policial militar para fazer segurança privada, o que é ilegal, segundo ele. Quando um estabelecimento comercial contrata um policial militar para agir, a gente sabendo que na maioria desses assaltos acontece um concurso de 2, 3 agentes, o estabelecimento coloca não só o policial militar, mas também seus funcionários e clientes em situação de risco, como aconteceu. O cabo da PM não teve o nome divulgado. Mesmo indiciado por homicídio, ele continua trabalhando normalmente. Cabe agora ao Ministério Público oferecer denúncia para que o caso seja julgado. Em nota, a assessoria de imprensa da Polícia Militar afirmou que o policial agiu em legítima defesa própria e de terceiros. Por estar de folga em trajes civis, o militar não agiu em nome da função e, por isso, a Polícia Militar não tem responsabilidade sobre as ações. Segundo a assessoria, cabe à Polícia Judiciária Comum a competência constitucional dos fatos. A professora foi afastada das salas de aula por causa da dificuldade de fala e hoje trabalha na biblioteca da escola. 2 pessoas foram presas por ameaçar funcionários de um pet shop após uma cadela falecer pouco antes de fazer uma cirurgia aqui na capital.
As imagens do circuito interno do estabelecimento flagraram a ação dos criminosos. Ao saber da notícia da morte, a dona do animal, Sinardi Chagas dos Reis, de 24 anos, foi até o pet shop com 2 homens armados e ameaçou os funcionários, como dá para ver nas imagens. Em um momento, Sinardi se revolta e chega a jogar no chão vários medicamentos que estavam nas prateleiras. Antes de ir embora, um dos homens carrega o que parecem ser os filhotes da cadela e Sinardi sai com a bulldog inglês no colo. Na ação, R$ 700 foram levados e, segundo a polícia, o valor extorquido foi superior a R$ 30 mil. Além de Sinardi, José Pereira, de 38 anos, também foi preso. O outro comparsa ainda é procurado. As estações de transferência do MOVE de Belo Horizonte devem contar com vigilantes a partir do mês que vem. A BHTrans divulgou hoje a empresa vencedora da licitação no Diário Oficial do município. O contrato deve ser assinado até o final deste mês e o prazo de vigência inicialmente é de 20 meses. O valor é de quase 21 milhões de reais. Serão 48 postos com 192 vigilantes durante 24 horas por dia. Os seguranças estarão equipados com cacetetes de borracha, sprays de pimenta, controle remoto, algemas, rádios comunicadores e coletes à prova de balas. A seguir, Hemominas alerta para baixo estoque de sangue. E ainda, comigo aqui no estúdio, o governador Fernando Pimentel fala sobre o orçamento de 2016 e o acordo salarial com os professores. Agora, 4 minutos para 7, a gente volta já. Colchões Premium, os melhores colchões. Seja nosso revendedor, 3660-8569. Quem te conforta com as mais lindas palavras, acolhe com o mais sincero abraço e te ama de forma incondicional, merece muito mais que um presente. Neste Dia das Mães, expresse seu amor, cuidando da saúde de sua mãe. Telex, soluções auditivas. Ganhe 50% de desconto no segundo aparelho e o aparelho usado vale desconto acumulativo. Telex, soluções auditivas. Informações 256-9200. O Extra garante o seu poder de compra porque é mais barato. Arroz Camil, R$10,98 na compra de 2, grátis um feijão Camil. Alcatra, R$15,89. Vem pro Extra. Mais barato, Extra. Olá meninas, eu sou Christian Pior e convido vocês para o concurso Miss Minas Gerais. Saia dessa vida simples, venha para a vida de riqueza, para a vida de sucesso. Que vidinha boba, vamos logo, é para você se inscrever. Miss Minas Gerais, eu também vou me inscrever, vai que eu ganhe. Tenho possibilidades. Agora não depois, faço tudo que eu quero agora não depois. A vida é pra viver agora não depois. Miss Minas Gerais 2015. Oferecimento. Aniversário Apoio Mineiro. É barato de verdade. Associcar Proteção Automotiva. Associe-se. Colchão Oriental J2000. Quem dorme bem, vive melhor. Home Hospice Soluções em distúrbio do sono e terapia respiratória. Não Mais Pelo. Líder mundial em fotodepilação. A crise econômica enfrentada pelo Brasil tem afetado diversos setores, que vão desde o imobiliário ao turismo e ao entretenimento. Paulo Navarro. Olá, o Brasil está parecendo filme do Velho Oeste. Cactos, poeira do deserto, duelos ao sol e o vento rolando arbustos pelas ruas desertas. Cenário desolador, sem justiceiro ou xerife. Fora da ficção, incrível a quantidade de lojas e restaurantes fechados, ostentando faixa de aluguéis altos, mercado imobiliário estagnado. Viagens, então, gente, são coisa do outro mundo, viraram hábito de ricos de novo. Os hotéis estão desesperados. A ocupação caiu enormemente e as demissões aumentaram vergonhosamente. O lazer é o primeiro a sofrer. Os brasileiros gastaram, em janeiro, 17,2% a menos com diversão, principalmente em bares e restaurantes. Cortaram ainda gastos com cabeleireiro e manicure, cinema, teatro, clubes e academias. Produtores de shows e eventos também reclamam da agenda vazia. Está inviável, sobretudo, trazer artistas estrangeiros em função do cachê em dólar. O negócio agora é curtir em casa ou na casa dos amigos. E dias piores virão.
A recomendação de especialistas é que o trabalhador mantenha como reserva pelo menos 6 meses de gastos fixos. O Brasil está em situação grave no CTI e muita gente ainda não percebeu. O governo encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto de lei para o orçamento de 2016. A expectativa é que o ajuste nas contas garanta uma redução de 4 bilhões no déficit. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2016 foi apresentado aos deputados na manhã desta sexta-feira, em reunião realizada na Assembleia Legislativa. A proposta orçamentária para 2016 reduz o déficit em 4 bilhões de reais. A ordem é controlar os gastos e ampliar a arrecadação. Dívidas abaixo de 30 mil reais do ICMS não vai ser mais ajuizada. Então a ideia é a gente usar, não é anistia, é a gente usar a forma de estar fazendo a cobrança administrativa mais efetiva. Ainda teremos 2016, como já tínhamos previsto na discussão do orçamento deste ano, um déficit. Esperamos em 2017 estar zerando esse déficit. O projeto passa pela Comissão de Fiscalização antes de ser votado pelos parlamentares. O governo de Minas e os servidores da educação entraram em acordo para que os trabalhadores recebam o piso nacional da categoria. A previsão é que, com os reajustes, o valor final seja alcançado em agosto de 2017. O acordo para o pagamento do piso salarial para os professores foi assinado pelo governador Fernando Pimentel e por representantes da categoria. Após a assinatura, Pimentel ressaltou a importância do entendimento com os servidores da educação. É uma conquista, não é nossa, desse governo, é uma conquista dos mineiros e das mineiras. Nós criamos um ambiente necessário para dar esse passo. É isso que eu quero comemorar. O acordo prevê um reajuste de 31,78% na carreira do professor de educação básica. O montante vai ser pago em 2 anos por meio de 3 parcelas, que vão ser incorporadas ao salário. Isso quer dizer que em agosto de 2017, a categoria terá assegurado o piso nacional. O reajuste é concedido apesar do orçamento de 2015 prever um déficit da ordem de 7 bilhões de reais. O governo promete ajustar as contas para cumprir o acordo sem complicar ainda mais as finanças. Nós vamos pagar o salário, o piso nacional de salário para os professores. O déficit nós vamos equilibrar, cortando custeio, cortando eventuais discrepâncias e erros que existem, eu tenho certeza que existem na folha de pagamento. Tudo isso está sendo feito pela nossa equipe de governo para assegurar que um compromisso que nós assumimos aqui hoje seja efetivamente cumprido. Apesar do entendimento na questão do piso salarial, os representantes dos trabalhadores garantem que as negociações não param por aqui. A gente tem questões sobre educação pública de qualidade, sobre gestão democrática, sobre direitos e vantagens que não entraram nesse acordo e que continuarão em negociação com o governo, que inclusive o acordo já prevê isso, a continuidade de negociação do que não está estabelecido no acordo. O acordo foi encaminhado à Assembleia Legislativa como projeto de lei e será apreciado pelos parlamentares. A melhoria salarial é considerada o primeiro passo do governo na tentativa de melhorar a educação em Minas. Nós temos certeza que a gente terá professores mais engajados na reconstrução, da educação do nosso estado. Para falar sobre o orçamento de 2016, o acordo com os servidores da educação e os rumos da política no estado, eu recebo aqui o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e também o nosso editor de política, Carlos Lindenberg. Boa noite, governador. Boa noite. Muito obrigada pela presença. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Camila. Governador, vamos começar falando então sobre esse acordo com os professores. As conversas continuam também, né? Veja, o acordo é um passo importantíssimo, Camila, na direção que nós queremos, garantir aos nossos alunos e alunas da rede pública estadual educação de qualidade, sem interrupção, sem paralisações, sem greves, como houve aí em tempos recentes. E isso começa por reconhecer a justeza da reivindicação básica dos professores, que era o piso nacional de salários. Então, o acordo contempla isso. Nós vamos pagar o piso nacional de salários para os professores, estendido também aos inativos. O aumento percentualmente vai ser, o mesmo percentual vai ser estendido a todas as categorias de profissionais da educação, dos trabalhadores da educação. Isso, é claro, não pode ser de imediato, então vai ser num prazo de 2 anos, até agosto, setembro de 2017, nós chegaremos a isso. Agora, claro, esse é um acordo que não fecha as negociações,
porque os professores têm outras demandas, mas são demandas, eu diria, laterais, menos importantes do que essa. Nós atendemos a principal, abrimos um canal de diálogo, é uma mesa permanente, nós estamos contando com uma colaboração muito grande da categoria. Eu quero ressaltar também que o Sindiúti, sem em nenhum momento abrir mão da autonomia dele, nos ajudou a construir uma proposta factível, né? Não é uma promessa, é de fato um compromisso. Também a Associação das Diretoras. Enfim, eu acho que fizemos aquilo que o povo mineiro queria. No caminho do diálogo, no caminho da escuta, no caminho da busca do entendimento, chegamos a uma solução que contempla os dois lados. Governador, mas há uma pendência, e não exatamente com relação a esse acordo, mas com relação àqueles professores alcançados pela Lei 100. É verdade. Como é que fica isso, governador? Pois é, a Lei 100, eu não sei se todos os telespectadores sabem, é uma lei do governo passado que efetivou, sem concurso, cerca de 100 mil, na época, 100 mil professores e professoras do Estado na carreira. Efetivou por uma lei estadual. Essa lei foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esses profissionais não são mais da carreira efetiva, não são mais servidores efetivos do Estado. Tem que se resolver esse problema. Nós vamos fazer agora, vamos abrir concurso para absorver 60 mil professores. Eu acredito que boa parte dos ex-efetivos da Lei 100 vão passar nesses concursos e vão poder ser aproveitados. Todos estão trabalhando porque foram recontratados na forma de designados, né? Agora, esse é um problema que está se arrastando no Estado há muito tempo. A solução que foi encontrada, essa da Lei 100, é uma solução ruim. Até porque ela não era constitucional. Nós temos que achar outra solução. A solução é incorporar na carreira o maior número possível de professores, dar a eles garantia, porque aí a carreira efetiva através do concurso, e aqueles que não forem absolvidos dessa forma, continuam durante um tempo como designados. Eu acredito que nós, nesse prazo de 2, 3 anos que a gente tem, vamos resolver esse problema também, da forma correta e não criando uma ilusão como era essa da Lei 100. Governador, aproveitando a sua presença aqui, vamos voltar aqui a abordar um tema que é recorrente e que está sempre no nosso dia a dia, viu, Camila? Que é a questão do anel rodoviário. Verdade. Essa questão que a semana mesmo nós tivemos aí há 2, 3 dias, um acidente gravíssimo. Muito grave. E essa coisa, como é que o Estado pode resolver isso ou não pode? Como é que fica isso, governador? Não, pode. Veja, o anel, como todos sabem, é uma rodovia federal. Mas o governo federal, na gestão, no governo passado, estadual, cedeu para o Estado essa rodovia, ou seja, fez um convênio transferindo para o Estado e assegurando recursos para que fosse feita a obra de reforma do anel. Infelizmente, por motivos que não vem ao caso considerar aqui, isso não foi feito. O governo do Estado não se empenhou, enfim, não fez o projeto, não licitou e está parado. Nós vamos retomar essa questão. Nós já começamos a tratar disso, agora nesse segundo semestre eu acredito que a gente comece a dar uma solução definitiva. Tem que rever o projeto que estava lá não é bom. Mas uma parte dele pode ser imediatamente implementada, que é essa parte das obras, que é chamadas obras de arte, né? Os viadutos, as transposições, as alças, né, das entradas do anel, que são os grandes gargalos, na verdade, do anel. Tem um outro trecho que pode ser imediatamente, segundo eu tive informações, repassado para a concessão que já está feita, a concessão federal da rodovia 040, que seria da saída para o Rio de Janeiro até a saída para Brasília, é um trecho grande do anel. Que é o mais crítico, inclusive. Que é o mais crítico atualmente, poderia ser passado para essa concessão e aí já começaria obras de imediato. Então, tudo isso forma um pacote de ações, no caso do anel de Belo Horizonte, que pode ser tratado de forma mais imediata. Nós vamos fazer isso ao longo do segundo semestre e tenho certeza que, se Deus quiser ajudar, ao longo desse mandato nós vamos resolver o problema do anel. Mas então é o Estado assumindo essa responsabilidade. É o que eu pretendo. Eu acho que, como passa dentro da capital do Estado, ainda que seja uma obra federal, é melhor que a gente traga e que a gente execute. Se o governo federal concordar, eu tenho certeza que vai concordar com isso, e nos fornecer os recursos necessários. E isso já tinha sido feito. Essa cessão do anel e a colocação como eu diria, a colocação do recurso, né, disponível, já tinha sido feito no governo passado. Infelizmente não avançou. Nós vamos retomar e vamos tentar fazer avançar. O ajuste fiscal não prejudicaria esse entendimento? Pois essa é a questão que nós vamos tratar lá em Brasília. Eu acredito que não, porque a presidenta Dilma sabe que essa é uma obra importante, ela já tinha
consciência disso, tanto que ela repassou para o Estado, achando que o Estado teria mais agilidade do que o próprio DENIT. Não aconteceu. Eu vou retomar o assunto e quero crer que nós vamos ter êxito, primeiro, nas intervenções mais imediatas e depois numa solução definitiva para o anel. Há uma outra questão, Camila, que aí dos nossos dias também, aí essa semana, que é a questão da crise no sistema prisional do Estado, do sistema penitenciário, governador. Há uma solução para isso? Como resolver essa questão? Pois é, a crise existe, né? Nós temos hoje muito mais presos no sistema prisional do que vagas, né? E o Judiciário está nos cobrando, o próprio Ministério Público está nos cobrando isso. Isso não surgiu agora, foi se acumulando ao longo desses últimos anos e agora chegou num ponto muito crítico. Nós temos aí 40 e poucas mil vagas para 66, 67 mil presos. É muito preso para pouca vaga. Tem que tomar uma providência rápida. Eu constituí, vocês devem ter acompanhado, eu criei uma força-tarefa de secretários e eu costumo sempre dizer que não existe problema de secretaria, o problema sempre é do governo, né? O problema prisional do secretário de Defesa Social. Não, o problema é do governo. Então eu coloco mais secretários junto com ele para tentar resolver e nós vamos resolver. É possível fazer obras rápidas de emergência, criar presídios de baixo custo, não são presídios de segurança máxima, mas aí a gente transfere para esses presídios aqueles presos que estão terminando as penas com 6 meses, 8 meses, 9 meses de pena restante. Esses não vão fugir, não tem problema, podem ir para presídios um pouco mais simples e abre vaga nas penitenciárias de segurança maior para os mandatos de prisão que têm que ser cumpridos, né, para os presos de crimes graves, já apenados, que têm que ser recolhidos. Então, essa é uma solução de emergência que nós vamos tomar, além de outras que, obviamente, a gente está estudando. Governador, o telespectador deve estar preocupado, o senhor está com uma mão enfaixada. Eu tive... O senhor andou... Aí o problema do Cruzeiro perdeu? Não, o Cruzeiro não perdeu, o Cruzeiro está classificado para a Libertadores. Até perdeu. Pois é, o Galo, infelizmente, até jogou bem. Eu sou cruzeirense, todo mundo sabe, mas eu torci para o Galo porque eu acho que é bom para o futebol de Minas ter 2 times na Libertadores. Não deu, o Galo jogou bem, não foi feliz dessa vez, e o Cruzeiro foi. Então vamos torcer para chegar lá. Mas agora isso aqui é porque eu tinha um pequeno cisto aqui na palma da mão, eu tive que retirar, e é uma cirurgia simples. Amanhã nada grave? Não, nada grave. Amanhã eu estou sem curativo. O senhor continua assinando os decretos? E assinei o acordo com os professores, apesar de estar com a mão enfaixada, e essa foi uma grande alegria para nós no dia de hoje. Para concluir, aqui o senhor está usando mais a palavra liberdade que os governos anteriores. É verdade. Não, veja, eu acho, a gente tem que, nós não vamos abandonar a cidade administrativa, nós vamos usar também, tem usado também, mas para determinadas situações, o Palácio da Liberdade é melhor situado, ele tem todo aquele, eu diria, aquela cerimônia de um palácio de governo que a gente não pode deixar de usar. Nós fechamos a visitação porque ele tem problemas graves de segurança lá dentro para visitação ao público. Agora, para eventos pequenos como foi esse de hoje, não tem problema. Então fizemos ali embaixo no térreo. Eu tenho usado sim por uma questão de praticidade, não para mim, mas para quem acessa ao governo do Estado. Às vezes, pessoas que vêm de fora, ali é mais fácil de acessar. É só por isso. Pois é, tá aí o Pimentel falando com a gente sobre vários assuntos, inclusive sobre futebol. Muito obrigada, governador. Eu que agradeço, Camila. Agradeço aos nossos telespectadores. Ele continua também com a gente aqui, viu, governador? Obrigada também. Lindenberg vai continuar com a gente. E a gente tem, a seguir o duelo aí. BH recebe, exposição inédita de artistas japoneses. E ainda, com a alegria do Cruzeiro depois da classificação, a festa na torcida para os jogadores atleticanos. Agora 7h13.